Bom dia a todos. 2 Samuel, capítulo 24. Não ofereça ao Senhor o que não te custa nada. A peste e o altar na ira de Araúna. A ira do Senhor novamente se acendeu contra o povo de Israel. E Davi é instigado a ir contra eles, pedindo a Joabe, capitão do exército, que saísse por todo Israel, para contar qual era o número de soldados que poderiam ser contados entre o seu povo. Versículo 2. Joabe tenta dissuadir a Davi de fazer isso, porque ele dizia que o Senhor poderia multiplicar em até 100 vezes mais e que não era preciso contá-los. Versículo 3. Porém, a palavra de Davi prevaleceu e ele teve que sair numerando o povo. Versículo 4. Passando por todo Israel, indo de Gade a Gileade, a Ódice, depois a Dan, ao redor de Sidom, depois Judá e toda a terra. Voltaram depois de 9 meses e 20 dias a Jerusalém. Versículo 8. E a soma era 800.000 homens de Israel prontos para a guerra e 500.000 de Judá. Versículo 9. Então pesou o coração de Davi, e este se arrepende muito do que fizera, mandando contar o povo e pede perdão por ter agido tão loucamente. Versículo 10. Ora, mas por que fazer um censo para saber quantos guerreiros ele tinha, como seu exército, desagradara tanto ao Senhor? Porque aquilo era uma vaidade de Davi. E também mostrava, na verdade, que ele confiava no seu exército e não somente no Senhor. Em verdade, ele queria se engrandecer, mostrando aos seus vizinhos que possuía um enorme exército para poder batalhar com eles, quando Deus estava buscando um tempo de paz. Na verdade, também ele estava pondo sua confiança em seus homens, seus carros e seus cavaleiros, e não no Senhor, assim como fazem muitos homens, que em seu livre-arbítrio põem a sua confiança em suas riquezas, em seu poder, em seu status e não no Senhor. Era o que Davi estava fazendo aqui. A vaidade, o orgulho, a glória, a ambição subiram ao seu coração pela primeira vez e fez com que ele promovesse medidas para aumentar o tamanho do seu exército, com o propósito de ampliar as fronteiras de Israel com novas conquistas militares. Mas o coração de Davi voltou-se ao Senhor, e a palavra dele veio por meio do profeta Gade, dizendo para que Davi escolhesse uma em 3 coisas que o Senhor colocaria para ele. Versículo 12. Primeira, 7 anos de fome. Segunda, 3 meses fugindo dos inimigos. Terceiro, 3 dias de peste entre o seu povo. Davi, em grande angústia, disse: melhor que caiamos nas mãos do Senhor do que nas dos homens. Versículo 14. Davi sabia que mesmo Deus irado é mais misericordioso do que homens. Então a peste veio sobre todo Israel, desde a manhã até o 3º dia, desde Dan até Berseba, e morreram 70.000 homens. Versículo 15. E quando o anjo que estava junto à eira de Araúna estendeu a sua mão contra Jerusalém, o Senhor se arrependeu do mal que ia fazer e disse ao anjo que parasse. Versículo 16. A eira é um terreno lajeado e cimentado, usado em fazendas para limpar, secar ou debulhar cereais. A eira de Araúna ficava no Monte Moriá, onde mais tarde foi construído o templo do Senhor. O Monte Moriá foi o mesmo onde Abraão ergueu um altar para oferecer Isaque, seu filho, ao Senhor. E foi naquele lugar que o anjo se deteve. E Davi, vendo que o anjo feria ao povo, diz ao Senhor: foi eu que pequei. Seja a sua mão contra mim e contra a minha casa, e não contra essas ovelhas. Versículo 17. Porém, Deus sabia que o mesmo pecado que entrou no coração de Davi e o motivou, estavam também no coração de todos do povo de Israel, como está no coração de todos os homens, e todos são culpados. Davi vai então falar com Araúna, para comprar dele a eira, e ali edificar um altar ao Senhor, para que o castigo cessasse. Versículo 21. Araúna diz a Davi
que ele lhe daria tudo o que quisesse de graça, bois, trilhos, lenha e a terra. Versículo 22. Porque este reconhecia que tudo o que tinha vindo do Senhor. Porém, Davi lhe respondeu que queria comprar dele, porque não podia oferecer ao Senhor algo que não lhe custasse nada. E assim comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata. Versículo 24. E ali edificou um altar, e a ira do Senhor se aplacou com a terra, e cessou aquele castigo sobre Israel. Versículo 25. O templo de Salomão foi erguido neste lugar, porque todo o povo reconhecia que a morte havia sido ali detida pela misericórdia do Senhor naquele lugar santo, e assim foi reconhecido diante do povo de Deus como tal. Esse foi um dos lugares onde Jesus, muitos séculos depois, oraria e ensinaria a muitos sobre o amor e a misericórdia do Senhor sobre nós. Aprenda neste capítulo que a ira do Senhor só é aplacada quando reconhecemos sua soberania, como fez Davi, quando confessamos nossos pecados e nossas fraquezas, como fez o rei Davi, e quando cremos que só a misericórdia e o amor dele, que foram selados em Cristo Jesus, podem nos livrar do pecado e da morte, a qual estávamos fatalmente destinados. Não há outro caminho a não ser este, Jesus. As histórias e todas as simbologias usadas por Deus até aqui são para nos indicar o único caminho que pode nos salvar: o caminho do Calvário, o caminho da cruz, o caminho da salvação e da vida eterna. Você encontrará muitos convites para pegar atalhos, mas não se deixe enganar como Davi, que tinha um coração segundo o coração de Deus, e mesmo assim, em algum momento, se deixou seduzir. Mas seu coração reto o fez arrepender-se e voltar-se ao Senhor. Ainda há tempo para nós. Corram e arrependam-se, antes que a praga te atinja e você morra sem salvação. Algumas verdades são duras de ouvir, mas são profundamente necessárias e muito curadoras. Amém? Vamos seguir ouvindo as verdades do Senhor. Continuamos amanhã, se Deus assim o permitir, com 1 Reis, capítulo 1. Amém? Um abraço a todos.